Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos temas mais importantes dentro do conteúdo do princípio divino. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ressurreição. Então, várias passagens na Bíblia, elas tratam sobre o tema da ressurreição. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16, está escrito: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Também Mateus 27,52 diz que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Também Apocalipse menciona sobre a ressurreição pela ocasião dos últimos dias. Então é um tema muito recorrente que está sempre constante na Bíblia. Então nós temos que entender, à luz do princípio divino, o que significa o tema da ressurreição. Então, primeiramente, ressurreição significa voltar à vida. Voltar à vida significa que em algum ponto da história o ser humano perdeu a sua vida. Então nós vamos entender primeiramente neste vídeo qual que é o conceito bíblico sobre vida e morte. Ou seja, o que a Bíblia fala, sobre vida e o que a Bíblia fala sobre morte. Podemos ver na Bíblia, quando nós lemos em Lucas 9,60, que um dos discípulos de Jesus pediu para poder ir enterrar o seu pai, e Jesus disse assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então, naquele momento, certamente o discípulo ficou meio confuso, porque Jesus estava dizendo que aquelas pessoas que estavam enterrando o pai do discípulo que estava morto, aquelas pessoas também estavam mortas. Então, nessa passagem, nós podemos perceber claramente que Jesus estava se referindo a dois tipos de morte. Está se referindo à morte espiritual e também está se referindo à morte física. Então, quando nós falamos de morte espiritual e morte física, nós temos que lembrar da seção 6 do princípio da criação, onde nós estudamos que o ser humano ele tem o seu corpo espiritual e ele também tem o seu corpo físico. Então significa que existe a morte espiritual e a morte física. E também existe a vida espiritual e a vida física. Então o que significa morte espiritual e o que significa vida espiritual? Quando o nosso corpo espiritual, ou seja, o nosso espírito, está sob o domínio de Satanás, quando nós estamos sendo dominados por Satanás por causa do pecado, por causa da natureza decaída, etc., então significa que essa pessoa está morta espiritualmente. Mas quando o nosso corpo espiritual está relacionando com o domínio do amor direto de Deus, ou seja, estamos conectados com o domínio de Deus diretamente, significa que nós estamos vivos espiritualmente. Então, resumindo, se Satanás está dominando o espírito da pessoa, pode considerar que ela está morta espiritualmente. Se Deus está dominando o espírito da pessoa, significa que ela está viva espiritualmente. Então, temos algumas outras passagens, como por exemplo, Apocalipse 3:1, onde está dizendo: és considerado vivo, mas estás morto. Então está falando claramente, és considerado vivo no sentido físico, mas a pessoa pode estar morta espiritualmente. Também João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, viverá espiritualmente. João 11:26, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então todo aquele que vive fisicamente, que durante a sua vida física crê em Jesus, essa pessoa jamais morrerá no sentido espiritual. Não pode ser no sentido físico, porque, por exemplo, os discípulos de Jesus, com certeza, durante a sua vida, eles acreditaram em Jesus. Então Jesus está dizendo, todos aqueles que, enquanto vive, acreditam em mim, essa pessoa jamais morrerá. Então, se fosse a morte, se Jesus estivesse se tratando de morte física, significa que os discípulos de Jesus, que acreditavam nele, não deveriam ter morrido ainda, deveriam estar vivendo fisicamente na terra. Então, com certeza, Jesus estava falando sobre morte espiritual e vida espiritual. Também Lucas 17:33, todo que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, aquele que procurar salvar a sua vida física, pode perder a sua vida espiritual. Mas todo aquele que a perder, ou seja, aquele que arriscar a sua vida por Deus, nesse caso por Jesus, encontrá-la-á. Então, aquele que arriscar a sua vida física, vai encontrar a vida espiritual. Então, a Bíblia fala sobre dois tipos de morte e dois tipos de vida, que é a vida física e a morte física, e a vida espiritual e também a morte espiritual. Então, dentro desse contexto, nós devemos responder, então, à questão: qual foi a morte causada pela queda? Ou seja, quando Adão e Eva caíram, Deus disse, no dia que vocês caírem, que vocês comerem do fruto da ciência do bem e do mal,
certamente morrerá. Então, eles morreram no dia que eles comeram o fruto. Mas que tipo de morte foi causada pela queda? Será que é a morte física ou será que é a morte espiritual? Então, o nosso homem físico, ou seja, o nosso corpo físico, ele foi criado para poder voltar à terra. Ele não pode viver para sempre no mundo espiritual. Está escrito na Bíblia, né, que ele foi tirado do pó, então ele deve voltar ao pó da terra. Por outro lado, o nosso homem espiritual, ou seja, o nosso espírito, ele foi criado para ser eterno. Está explicando com mais detalhes na palestra, né, de 7 dias do princípio divino sobre esses e outros pontos importantes da ressurreição. Então, só ressaltando aqui que é muito importante assistir também a palestra completa, além de assistir esse vídeo, né, que é mais um resumo dos pontos principais. Então, voltando aqui, o nosso corpo espiritual, ou o nosso espírito, ele foi criado para viver para sempre, para viver eternamente no mundo espiritual. Então, o nosso corpo físico, ele é como se fosse uma roupa. Em algum momento nós temos que remover essa roupa usada, ou seja, essa roupa velha, e permanecer apenas com a parte espiritual. Na Bíblia mostra que Adão morreu com 930 anos, mas essa não foi a morte causada pela queda. Até porque na Bíblia está dizendo que no dia que eles comessem, eles iriam morrer. E quando Adão e Eva comeram do fruto, eles eram praticamente adolescentes, ou seja, jovens, mas ele morreu com 930 anos. Então, não foi a morte física causada pela queda. Se fosse para o ser humano viver eternamente, então Deus não tinha necessidade de criar o mundo espiritual. O mundo espiritual ele foi criado antes do mundo físico. Ele não foi criado depois da queda somente para mandar as pessoas pecadoras para lá. Então, essa não foi a finalidade do mundo espiritual, mas é uma criação original de Deus para onde as pessoas vão depois da sua vida, né, aqui na Terra. Elas vão para lá para viver eternamente. Então, a morte causada pela queda, depois que Adão e Eva comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Está escrito em Gênesis 2,17, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então, se Adão e Eva tivessem morrido naquele dia, como eles tiveram filhos, depois continuaram a sua vida física na terra e até multiplicaram para toda a humanidade. Então, a morte causada pela queda significa cair do domínio de Deus para o domínio de Satanás, ou seja, o espírito de Adão e Eva, e automaticamente todos os descendentes saiu do domínio de Deus e foi para o domínio de Satanás por causa da queda. Não foi o fim da vida física. Então nós respondemos aquela pergunta, né? Qual foi a morte causada pela queda? Foi a morte espiritual e não a morte física. A morte física faz parte do plano original de Deus. A morte espiritual não. A morte espiritual foi algo que a queda trouxe para a humanidade. Está escrito em 1 João 3,14, quem não ama permanece na morte. Então está tratando claramente sobre a morte espiritual. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Porque, como nós vimos lá no princípio da criação, através do pecado o ser humano suja o seu espírito. Desse ponto de vista podemos dizer que ele mata o seu espírito. Ele tira o espírito do domínio do amor de Deus e transfere para o domínio de Satanás. Então, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Também está tratando sobre a vida espiritual. Romanos 8,6, inclinar-se para a carne é morte, mas inclinar-se para o espírito é vida e paz. Então, de acordo com essas passagens, nós podemos compreender um ponto muito importante sobre a ressurreição. A morte causada pela queda não foi a morte física, mas foi a morte espiritual. A morte física faz parte do plano original de Deus e a morte espiritual não. Então, a ressurreição significa tirar o homem, espiritualmente falando, do domínio de Satanás e trazer para o domínio de Deus. Então, esses são os primeiros pontos importantes que nós tratamos sobre o assunto da ressurreição. Nos próximos vídeos nós vamos estar aprofundando um pouco mais como que a ressurreição interfere na vida do ser humano, o que o ser humano precisa fazer para poder ressuscitar, assim como a palestra completa do princípio divino trata. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui neste vídeo. Vamos dar continuidade, assistindo os próximos vídeos do princípio divino. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Palavra da Verdade, por favor, faça a sua inscrição. Também deixe o seu like, o seu comentário no vídeo. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Muito obrigado.